Cuidar da saúde, trabalhar o seu organismo, o seu metabolismo. Como que você está vivendo a sua vida? Você está acelerado? Por que não tranquilizar e reservar um tempo para você? Hoje no Business Connections nós vamos falar com a doutora Magna Marinho, nutricionista e especialista realmente de cuidar de pessoas. Então, a partir de agora começa o nosso DC. Alô, amigo, alô, amiga, começando o nosso Business Connections. A partir de agora você vai cuidar da sua saúde. É verdade, para o que você está fazendo, reflita, porque muita coisa você está fazendo errado. Porque você só está dedicado ao seu trabalho, mas a sua mente, o seu corpo por inteiro precisa ser cuidado também. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sidney Botelho e hoje o tema é realmente focado à saúde de você que acompanha a nossa programação aqui diariamente. O Business Connections é apoiado pela Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, a Toye Produções e Eventos e também a Toye Treinamentos. Então tenho a honra de apresentar para vocês essa especialista da saúde, de nutrição, do metabolismo, tudo que você queira para cuidar do seu corpo, doutora Magna Marinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos juntos hoje descobrir como, através do metabolismo, ter resultados exorbitantes em qualidade de vida e alta performance. E falando de você realmente cuida da sua saúde? Eu acho que o principal motivo de eu ter me envolvido tanto nessa busca foi entender que depois que eu me tornei órfã e viúva, era a única coisa que meus filhos tinham, né? Então, eu acho que a prioridade no autocuidado é justamente o quanto eu sou responsável pela vida deles, né? Então, para que eu possa te oferecer o meu melhor, eu tenho que entregar a mim mesmo primeiro. Ah, então é lindo. Eu comecei já com essa pergunta porque é muito fundamental. Porque não adianta você ter totalmente, uma estratégia para negociar, porque você, como doutora, médica, especialista, focada a cuidar da saúde das pessoas, você também é um negócio, querendo ou não. E, ao mesmo tempo, esse negócio tem que ser algo que seja de você para o outro. Por isso que eu comecei com essa pergunta. E antes de entrarmos no negócio em si, do cuidado das pessoas, que hoje os executivos vivem algo numa aceleração, né? Praticamente ninguém para. E, às vezes, ter aquele check-up anual talvez nem entre na agenda. Por que você escolheu a saúde, Magna? Na verdade, eu sou profissional da área da saúde faz 22 anos. Neste intervalo entre tudo que eu estudei para a saúde, eu trabalhei em várias outras áreas, porque nem sempre a área da saúde te traz um retorno financeiro justo no início da sua carreira, né? Mas a minha missão de vida sempre foi aquele cuidado com o outro, sabe? Sim. Aquela coisa de codependência, de poder deixar um ambiente melhor à sua volta. E eu me tornar útil para o outro, melhorando a saúde deles, me tornava uma pessoa melhor, eu me sentia melhor, né? Então, eu acho que é mais propósito de vida que eu tenho desde sempre, assim, esse zelo, esse cuidado pelo outro. Não, isso é muito interessante, ter zelo, cuidado pelo outro, mas também cuidado de si. Nessa sua trajetória, nesses 22 anos de carreira, como que você vê o ser humano? Mudou muito a mentalidade das pessoas nessas 2 décadas? Querendo ou não, são 2 gerações já. Na verdade, eu acho que o conceito de saúde para muitas pessoas, ele se transformou no excesso de performance, de nossa, quanto eu faço, quanto eu preciso provar valor. E antes as pessoas elas não precisavam tanto dessa necessidade de provar valor para o outro. As pessoas elas viviam mais a sua individualidade. Mas a rede social trouxe muita obrigação atrás disso, né? E as pessoas acabam fazendo mais por obrigação, tentando ser perfeito e fazer várias coisas ao mesmo tempo, do que porque curte, porque gosta, porque quer fazer, né? Então, eu acredito que antes era mais gostoso porque você fazia por prazer. Hoje em dia parece que você tem que fazer para provar que está fazendo, sabe? Tipo aquela foto da academia, né? Sim.
no espelhinho. Justamente, para provar que eu tô ali, senão não tem resultado. Então, antigamente as coisas eram mais pela sua necessidade da individualidade mesmo, né? Hoje em dia não, hoje em dia é mais para provar que estou ali. Então, eu acredito que a consciência maior de quando a gente fala de saúde e qualidade de vida é você entender que você precisa ser gentil consigo mesmo. E aí descobrir o que faz sorrir seu coração e só fazer o que te faz bem. É o interessante que você está falando, né, é que praticamente nós fomos da geração onde o corpo perfeito estava na revista. Justamente. Hoje não, o corpo perfeito ele está onde está nas mídias. Então eu quero registrar o melhor ângulo para que as pessoas me vejam, quero registrar o melhor ambiente para que as pessoas possam desfrutar do meu ambiente, eu quero escolher o melhor ângulo para que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa influente em algo. Mas será que realmente as pessoas estão conseguindo ser esta pessoa influente? É o que eu vejo hoje, essa influência, ela está até fora de contexto. E você chega a trabalhar isso além do cuidado da saúde nas pessoas, porque isso é mais mental do que propriamente, vamos dizer assim, estrutural, físico. De acordo com a evolução dos meus atendimentos, eu comecei a identificar onde estavam os meus gaps, né? Onde os pacientes mais deslizavam e tinham dificuldade de dar continuidade. Em 2018, me formei especialista em emagrecimento avançado sem efeito sanfona, então tudo o que precisava para o metabolismo ser perfeito eu sabia. Mas daí eu identifiquei que um dos meus principais gaps, uma das principais dificuldades do paciente se manter era a autossabotagem. Eram crenças limitantes, feridas emocionais, sensação de não merecimento. E aí eu fui fazer uma formação, né? Eu também sou formada como terapeuta cognitivo-comportamental na área do EFT, que eu uso a acupuntura com PNL, com programação neurolinguística, para que eu possa trabalhar o cognitivo e, através dele, mudar o comportamento. Então, eu faço uma estratégia de agregar as minhas formações, né? Eu também sou especialista em fisiologia do exercício como fisioterapeuta, e aí eu associo a nutrição e a terapia para que eu possa ter um resultado integrativo, né? Cuidar do paciente como um todo. Eu acredito que um dos meus resultados na minha prática clínica do paciente não voltar a engordar é essa junção de ação, né? E hoje eu acho que todo mundo quer evitar esse lado sanfona, né? Eu tenho isso, eu vou e volto e ao mesmo tempo eu só percebo que eu estou engordando quando as roupas já não cabem mais. É o maior sacrifício que tem, gente. Quando o paletó não fecha ou você fica estufado com o paletó, meu Deus do céu, quando você senta... Ai, meu Deus, aqui, ó, tá na câmera aqui, né, a minha exclusiva, ó, tá até soltinho isso daqui, eu gosto de sentir dessa forma. Eu lembro quando eu tava lá no telejornal, na Rede Gospel, às vezes parecia que eu tava cheio, eu tava com almofadas. Agora tá tudo normalzinho, graças a Deus. E, ao mesmo tempo, trazendo isso, hoje, essa questão ainda das mídias, as pessoas buscam mais pela qualidade de vida ou pela vaidade? Eu tenho essa dúvida. A maior parte das pessoas, elas buscam a nutrição como o caminho para o emagrecimento. E antigamente eu era muito, talvez muito brava, no sentido de falar, não é assim que funciona. Você não tem que vir aqui para emagrecer, você tem que vir aqui para cuidar da saúde. Mas com o tempo eu comecei a me tornar uma pessoa mais flexível na intenção de ser gentil com essa pessoa e entender que para ela o que conta é o que ela vê no espelho. Só que eu, quando trabalho o atendimento, eu estou indo além do que ela me trouxe, que é a busca do emagrecimento. Enquanto ela está preocupada em perder os quilos de peso, eu estou, assim, de forma estratégica, tentando melhorar o metabolismo, cuidar da tireoide, do desequilíbrio hormonal, da desnutrição. E, por efeito colateral, trazer o que o paciente quer. Então, eu sempre vou atender a sua necessidade, mas eu vou fazer o meu trabalho
integrativo primeiro. E as pessoas não têm a noção disso. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta que é muito interessante do que você falou, que as pessoas têm que ter essa percepção. A percepção do que, qual que é o seu desejo atual? Ainda voltando, antes mesmo de chamar o nosso primeiro apoiador, aquela questão da estrutura física, aquele Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, sabe? Aquela coisa definida, existe sim, é algo que todo mundo deseja, mas também os gordinhos viraram referência, né? Porque hoje, com essa facilidade da inclusão, da diversidade, eu vou entrevistar até o Luciano Amato, que é um especialista da área, nos próximos podcasts nossos aqui, eu vejo que esse público quer se manter até mesmo cheinho, mas saudável, que dá para fazer isso, né? Mas não dá mesmo, você tem que emagrecer, então aquela pessoa tem que tirar mesmo as medidinhas, é isso? É que, na verdade, o fato de ser normal, né, que a população mundial, na verdade, esteja entrando numa escala de uma obesidade aceitável, dentro da minha área profissional, na área de prática clínica, eu não posso passar a mão e dizer que é normal um obeso ser saudável. Não existe isso. Todo obeso tem processo inflamatório, existe uma alteração sistêmica que deve ser tratada, porque em algum momento nós precisamos tratar a causa dessa dificuldade da perda do peso. E dizer que é normal e saudável a pessoa ser cheinha é deixar bonito para o contexto ser aceito, mas isso não significa que seja verdadeiro, tá? Então olha só, gente, O toma processo cuidado. inflamatório, a dificuldade da perda de peso, essa retenção de líquido, esse metabolismo lento, ele deve ser tratado com cautela, porque toda alteração sistêmica existe um processo inflamatório que deve ser atendido, porque numa hora esse incêndio acaba se alastrando e os efeitos colaterais vêm. Bem, vamos falar então do nosso primeiro apoiador, falar da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. E olha só, você tem uma empresa, a sua equipe está totalmente ali perdida na comunicação, os departamentos não interagem, existe ali realmente uma comunicação que não é adequada entre o líder e a equipe como um todo. É hora de chamar a Voice Training para fazer um treinamento de comunicação e relacionamento e comunicação não violenta dentro da sua companhia. QR Code na tela para você realmente encontrar a Voice Training e você vai perceber que toda a sua equipe vai aumentar a performance, vai ter um relacionamento mais sadio, vai realmente se importar com o outro e seguir os objetivos da companhia, que é justamente alavancar o respectivo negócio. Tudo utilizando técnicas da metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Então, faça um treinamento para a sua equipe ser ainda mais assertiva na mensagem que leva para o seu cliente. Voice Training Escola de Oratória também lá no Instagram. Magna, agora trazendo um pouquinho mais sobre as ciências, as técnicas que você utiliza. Quais são as técnicas? Eu chego lá, eu vejo que eu tenho algumas gordurinhas a mais aqui no meu abdômen, não sou igual o Igor aqui que vai para a praia de sunga e realmente fica fazendo selfie. No meu caso, eu gosto de usar uma camisetinha tal, para entrar no mar tal, mas como que é? A pessoa chega lá, traz esse tipo de desenho meio utópico, talvez, querendo ser uma pessoa que ela não é. Como que é o processo inicial para o seu tratamento? Diz para mim. Primeiro, nós precisamos entender o que é nutrição integrativa, né? Quando nós utilizamos essa palavra, que ultimamente muitos profissionais estão utilizando, mas eu tenho a oportunidade de ser pós-graduada como nutricionista, especialista em nutrição integrativa desde abril de 2024, foi a primeira no Brasil que tem essa formação. Então, realmente, como uma nutricionista verdadeiramente integrativa,
eu tenho que analisar o paciente como um todo. E quando eu falo isso, eu estou dizendo sobre os hábitos de vida, a rotina diária que ele mantém e quais são os disruptores que ele está sofrendo refém do meio que pode estar prejudicando o metabolismo desse paciente. Então, quando eu falo que eu trabalho de forma integrativa, eu vou analisar a qualidade do sono que esse paciente tem, a gestão de estresse que ele executa ou não, se ele coloca esse corpo em movimento, se ele se permite estar o tempo todo próximos a contaminantes do meio ambiente, agrotóxico, pesticidas, corantes, conservantes. Então, eu faço um check-up geral desses hábitos de vida do paciente e no primeiro momento o que eu vou fazer é a remoção de todos os fatores que podem estar comprometendo, que muitas das vezes não tem relação nenhuma com o que você está comendo. Então, eu brinco que quando eu vou ensinar um paciente a melhorar os hábitos de vida, a alimentação é o último tópico, Sidney. Gente, então se ela for analisar tudo que está à nossa volta, vou ser bem sincero, você vai ficar em casa. Porque olha o que eu vejo de bactérias por aí, esses micróbios que aparecem do nada, o seu amigo, nem falo quando ele vai no banheiro, mas segue, segue porque... Então você trabalha o que pode preceder algo para impactar na saúde dele, ou dela, obviamente, do ser, né, do indivíduo. E depois, aí sim, você vai para a alimentação. E a alimentação também tem que ter o seu cuidado, especificamente, né? Até o manuseio de tudo. Mas se é um executivo, como nós lidamos muito com o executivo, que às vezes está nessa rotina maluca de reuniões atrás de reuniões, a alimentação é num restaurante self-service, tem toda essa questão. E como você, como médica, especialista, que quer protegê-lo de toda essa situação, como que você trabalha a mente dessa mudança, obviamente, na rotina da pessoa, que essa pessoa não consegue levar aquela marmitinha fitness, talvez, ou aquela lancheirinha para dentro da companhia. Na verdade, o que nós precisamos é de 90 dias de tratamento, onde a primeira fase, os primeiros 30 dias, eu chamo de remoção. Eu retiro o elefante da sala. Eu retiro tudo aquilo que pode estar comprometendo a qualidade de metabolismo do paciente. Tá. Então, os primeiros 30 dias é limpeza de terreno biológico do corpo como um todo. Na segunda fase, depois que eu tirei tudo aquilo que suja, eu vou analisar o que eu preciso repor no paciente. Então, eu vou fazer reposição de vitaminas, de minerais, vou analisar desequilíbrios de hormônios. E a terceira fase eu chamo de reabilitação. Depois que eu tirei a sujeira e que eu repus o que o corpo estava precisando, o que eu preciso manter para que ele se adeque a uma rotina nova nesses 90 dias e o metabolismo trabalhe ao seu favor. Tá. Então, o meu atendimento, no mínimo 1h30 de consulta a 2 horas. Lá eu utilizo de ferramentas de diagnósticos associadas, então eu faço a bioimpedância, que analisa a composição química do paciente, percentual de músculo, de gordura, gordura visceral, metabolismo. E também tem o aparelho que analisa a nossa parte física, porque o ser humano... 96% da nossa composição, Sidney, é física. Nós somos prótons e nêutrons cercados de carga elétrica. Ou nós doamos ou nós sequestramos do meio carga elétrica. Como nós somos 96% física e apenas 4% química, que é células e bactéria, a maior parte das vezes no tratamento tradicional, nós utilizamos a avaliação da parte química. Tá. Mas... e a parte física que compõe 96? Quem cuida disso? Antigamente não se cuidava, e há 6 anos... E é algo que talvez seja novo para muitas pessoas. Sim, há 6 anos essa ferramenta de diagnóstico chegou no Brasil, é chamado de biorressonância. Tá. Bio é vida, ressoante é o que doa vida. Então, lá na clínica, eu tenho uma ferramenta de diagnóstico chamada biorressonância, onde eu analiso a sua frequência elétrica na sua individualidade, e pesquisadores da USP, por 18 meses, analisaram
a ressonância de cada item do meu estojo. Então, por exemplo, carne vermelha tem uma frequência elétrica, Tá. o Sidney tem outra. Por um aparelho chamado de aurímetro, eu avalio a sua frequência elétrica e a do alimento que eu quero testar. Tá. E eu analiso a sua compatibilidade. Se a carne vermelha é doadora de elétrons para você, se ela é sequestradora ou se ela é neutra. Se ela não te rouba energia e nem te doa. Quando eu tenho essa clareza dos alimentos positivos, dos alimentos que são negativos e dos neutros, eu consigo te trazer mais vida, porque quando eu dou o elétron, eu te dou vida, né? E também consigo descobrir quais são os metais que estão no seu corpo que atraem os parasitas. Analiso qual é o tipo de parasita que você tem com mais frequência no organismo. Porque é normal que nós tenhamos bactéria. Nós temos 10 elevado a 13ª de células no corpo. E 10 elevado a 14ª de bactérias. É o podcast mais técnico até agora, gente. Praticamente, nós somos hotel de bactérias. Então, é normal que nós tenhamos contato com bactéria. Você só precisa escolher qual. Nossa, que espetacular! E, aliás, quem perdeu aula de química, de física, sou técnica eletrônica, né? Com CREA e tudo, gente. E, ao mesmo tempo, prótons e elétrons, sempre nós trabalhávamos, porque muitos processadores utilizavam e justamente é a composição para que você possa ter a condução para qualquer meio de funcionamento. E realmente está aqui, que aula, que aula. Antes de falar do nosso apoiador, é bom para as mulheres, né, fazerem essa análise, solteiras, que elas tiram os parasitas, né, perto delas, porque... Você sabe que existe um teste. Então fica muito técnico, eu tenho que dar um quebra de vez em quando aqui no BC, porque então eu não consigo ser eu. Na verdade, existe até uma forma de você analisar se o outro ser humano é compatível ou não com você. Então chamada de Oring Test. Então você já vai falar disso daí já, Ok. para você solteira. Agora é hora de realmente você refletir. Será que você está cuidando de você, mas de uma maneira que você não precisa ser tão rigoroso com você? Porque um dos maiores desafios das pessoas é ter justamente essa rigorosidade de encontrar o resultado que seja ali imediato. Mas o resultado ele é gradativo, de acordo com as suas ações, as suas mudanças. E as mudanças vêm de acordo com as suas escolhas. Está aí o segredo de você alcançar o sucesso. E agora, quero falar do nosso apoiador, quero falar da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos realmente produz o evento que você, palestrante, treinador, você que quer mudar a vida de outras pessoas, mas você precisa de totalmente uma estrutura de um time que vai cuidar de todos os detalhes, desde a chegada do espectador no seu evento até a subida de você, treinador, no palco, porque muitas vezes você desenhou uma imersão e você precisa do ar-condicionado mais frio ou mais quente, você precisa daquela música que possa subir no momento certo, quando você está naquele momento de imersão. Tudo isso é trabalhado com a Toye Produções e Eventos, com áudio e vídeo, com toda uma equipe diretiva para fortalecer o seu evento. Toye Produções e Eventos lá no Instagram, busque. Aliás, a Toye esteve no protocolo Autoridade do grande amigo Léo Donofrio, um evento maravilhoso focado a você que quer sim ter uma autoridade no mundo digital. E aí, explica para mim então essa questão, o que a pessoa pode, com todo o mecanismo, saber qual é a pessoa que vai adequar ao seu corpo, é isso? A pergunta verdade, foi meio assim, mais conturbada, mas... Que na verdade, por conta da frequência elétrica, você pode fazer um teste para quando você não tiver uma ferramenta de diagnóstico, descobrir de forma imediata se o que você vai fazer, o lugar que você vai entrar, as pessoas que estão ao seu redor, são compatíveis com a sua energia.
Então, ele é chamado de Oring Test, ou teste do anel de força, Tá. que já existe através da medicina tradicional chinesa há milhares de anos atrás, porque justamente por conta da energia, eu consigo analisar se você vai me fazer bem ou mal, Tá. né? Então, nós utilizamos o nosso próprio corpo, a sua mão dominante, você vai e faz como se fosse um anel mesmo com o dedo. Você pressiona o seu dedo polegar com o indicador e faz o anel, que é chamado de Oring Test. Sou eu mesmo. Isso. E a sua mão fraca, você vai colocar no seu umbigo, que é o centro de energia vital. É. E aí você pede para alguém testar a sua força. Isso pode ser um palavrão dependendo do país, né? Sim. Sim. Aí o que acontece? Quando você coloca os seus 2 indicadores, uma segunda pessoa vem aqui no seu dedo e tenta testar abrindo o seu anel de força, eu vou verificar qual é a sua energia vital. Quando você está com a sua mão fraca no seu umbigo. Tá? Agora eu tenho que saber qual é a minha mão fraca, se é a esquerda ou a direita. Provavelmente a sua mão forte é a direita, porque você é destro. Sim. Essa é a sua mão fraca. Tá, gente, só tô fazendo o ok aqui, tá? E aí, Elton, pode soltar, é só para você entender que eu preciso fazer esse movimento. Então, o teste de Oring Test, eu testo através do anel de força, uma pessoa vai tentar abrir. Quando eu quero Se ela abrir o seu anel, o que que acontece? Significa que se eu colocar o nome da pessoa que eu quero, né? Vou fazer um podcast com o Sidney. Será que o Sidney é uma pessoa que me dá energia ou me rouba? Então, eu coloco o seu nome aqui na minha mão fraca e eu penso em você. E eu vou pedir para alguém abrir a minha mão para analisar se você é uma pessoa que me doa energia ou se você rouba a minha energia. E aí, se o meu dedo abrir, significa que você me enfraquece, que você rouba a minha energia vital. Então, quando você quer ir num date, sair com alguma pessoa, uma pessoa que você não conhece, estar em um ambiente, uma festa com pessoas que você não conhece, você pode fazer esse teste para ver se vale a pena sair de casa, gastar a sua escova. Gente, então, um podcast que seria para falar de nutrição, aprendemos a fazer um teste para você, antes de ir para um encontro, você ver se a pessoa vai te roubar energia. Isso serve para tudo, na verdade. Então, a partir de agora, todas as reuniões que eu for fazer, eu vou ligar para você, vou colocar seu nome num papel, não vou pôr na boca do sapo, mas vou pôr assim, dentro da minha mão, vou pôr a mão no umbigo, pedir para alguém... Você pode fazer sozinho, inclusive. Mas como que eu vou estourar o anel? Aí você coloca a sua própria mão fraca, tentando abrir a mão forte, olhando para a pessoa ou pensando. Você pode fazer isso para alimento, você pode fazer isso para casa que você quer comprar. E, na verdade, a gente está brincando, mas isso é comprovado cientificamente. Não é brincadeira, é uma ciência isso. Deve ter, no mínimo, 17 mil artigos falando sobre a... comprovação de quanto o Oring Test é real, porque antigamente não se existiam esses aparelhos e essas ferramentas de diagnóstico precisa. Antigamente a avaliação ela era conduzida de acordo com o que você tinha em mãos. Sim. E o que eles tinham era a sabedoria de entender que a energia vital realmente você ganha ou você perde. Por exemplo, você já não esteve em um ambiente que você estava com uma energia incrível e ao estar em contato com uma pessoa ou dentro de um ambiente você perder completamente a energia? Várias vezes. Então, isso é uma sabedoria muito antiga, onde eles aprenderam com a clareza do empírico, a se defender do meio quando não tinha como ter um diagnóstico. Certo. Então, isso serve para tudo. Eu sou intolerante a algum alimento e eu não sei se naquele alimento que eu cheguei num país que eu não sei falar a língua e sei lá que tenha castanha naquela composição, eu vou e testo aquele alimento, eu mesmo olhando para o alimento. Se eu perder a minha força, significa que algum componente ali vai me roubar a minha energia. Então, isso facilita a sua vida para tudo. Não, parabéns, muito obrigado pela explicação, sem dúvida nenhuma, vou começar a fazer isso, daqui a pouco eu saio de tendinite, tanta teste que eu vou fazer. Ô Magna, trazendo um pouquinho mais, vamos dividir aí essas fases que você falou sobre o tratamento, como que é a eliminação? Explica para nós. Né? A remoção. Fase 1, eu brinco que é tirar o elefante da sala, Sidney, porque... Quando você quer trabalhar o paciente como um todo e ter metabolismo, né? A gente falou que como a gente faz para acelerar o metabolismo para ter resultados exorbitantes, o tema do podcast, né? Primeiro a gente precisa saber o que é metabolismo. Metabolismo é a capacidade que você tem de
utilizar a caloria do alimento que você comeu para te dar energia vital. O que tem acontecido atualmente? As pessoas absorvem a caloria do alimento e formam gordura. Tá. Não utiliza essa energia, tá? E como eu consigo fazer com que o meu metabolismo trabalhe ao meu favor? Eu preciso remover tudo que está impedindo o metabolismo, que está deixando ele lento. E o que mais deixa o metabolismo lento? Sujeira. Tá. Né? A cada um antinutriente que você consome, que nós consumimos, o nosso corpo usa de 10 a 20 porções de hormônios, vitaminas e minerais para limpar a sujeira. Então, é muito mais sábio, antes de querer fazer suplementação com coisas caríssimas, parar de sujar a casa. É o que muito mais As simples. pessoas não estão conseguindo fazer isso. As pessoas querem o suplemento mais caro, o melhor termogênico, a melhor caneta, né, para poder ter o melhor remédio, mas eles não querem parar de sujar o ambiente que está com o metabolismo destruído por esses facilitadores lotados de efeitos colaterais. Então, vou até falar de uma grande oportunidade que nós vamos ter, mas eu já vou deixar aqui a pergunta para você, hoje, no dia a dia, voltando até mesmo na rotina do executivo, porque para mim me preocupa muito, porque eu vejo muitos executivos que passam por aqui, o programa é focado justamente para isso. Essa rotina, se nós formos levar a sujeira pelo que eles consomem de alimentação no dia a dia, por ser algo muito rápido, principalmente nos grandes centros, aqui na Berrini, na Faria Lima, aqui mesmo na Avenida Paulista, eles estão sendo envenenados. Você vai responder daqui a pouquinho, deixa eu falar para as pessoas da grande novidade. Agora, nos próximos dias 17 a 21 de março, grande oportunidade de você ter um treinamento com esse bonitão aqui, sou eu mesmo, gente, isso. O curso de oratória VIP para você. Você vai ter uma transformação na sua comunicação. É a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Você precisa interpretar o que você fala. Veja quantas informações a doutora Magna Marinho está passando para nós aqui no nosso Business in Connections. E veja a facilidade que ela tem para distribuir estas informações. É isso que você vai aprender lá. Você vai aprender a utilizar esses mecanismos, as técnicas, uma forma de utilizar o que você sabe para transmitir para as pessoas de uma maneira assertiva. Está aí, ó, de 17 a 21, QR Code na tela, escaneie, tem uma grande oportunidade num valor totalmente acessível para você. Depois você vai ter aqui também no nosso vídeo, no link após a efetivação dele. Então, não perca tempo, então aproveite agora mesmo, se inscreva nesse treinamento, vagas limitadas, porque não dá para ter muitas pessoas, porque existem muitas dinâmicas e é algo transformador. Bora praticar a oratória? É isso daí. Então, vejo, ainda nessa limpeza, a pessoa está num processo de limpeza com você, do metabolismo, vai a destruição de tudo que realmente não faz bem para ela. Mas ela tem essa rotina maluca de não ter essa possibilidade. E eu vejo que tudo que você está falando vai de contraponto, porque não adianta a pessoa fazer totalmente esse processo com você e ao mesmo tempo ter ali os inimigos à sua frente. Como que é? Você também recomenda esses restaurantes rápidos que temos ali próximo das regiões mais agitadas de São Paulo? A primeira coisa que eu falo você não é a vítima na sua história, né? Você é autor do seu destino e você faz a escolha que você achar melhor ao meio. Então, assim, quando o paciente chega para mim e fala, olha, eu não consigo ter um restaurante orgânico, um restaurante que tenha sem glúten, sem lactose, eu falo, ótimo, faça jejum intermitente. Você não precisa se alimentar naquele momento. Faça escolha inteligente, mantenha na sua bolsa oleaginosas, que são sacietógenas, como castanha do Pará, castanha castanha de caju, macadâmia, pistache. Coma proteína, ovos, em qualquer lugar, em qualquer padaria, em qualquer restaurante vai ter ovos. Coma proteína animal, né, que passou pela cocção,
que você vai ter ali aminoácidos essenciais para a mente, para alta performance. E aí, se a pessoa está em qualquer lugar, se ela conseguir ovos e para se alimentar e ter uma castanha na bolsa, né, é muito mais fácil do que ela se tornar refém do meio, né? Tá. Então, primeira coisa, não tem um lugar adequado? Faça um jejum. Não tem problema nenhum. As pessoas passam mal no jejum, Sidney, porque elas não fazem uma hidratação adequada. Porque Sim. toda prática de jejum intermitente, se você toma uma água saborizada, que eu chamo de Gatorade natural, que é 1 litro de água com uma pitada de açúcar mascavo e uma colher de café de sal integral. E integral, eu digo íntegro na sua composição, que é o sal grosso, tá? Tá. Quando o sal está grosso, ele mantém na sua composição vitaminas e minerais. A partir do momento que o sal refinou, ele perdeu essas propriedades, assim como a farinha, assim como o açúcar. Mas Refinou, não é aquele perdeu. sal grosso que a gente coloca no churrasco, Poderia não. ser, poderia ser. Na falta de um sal rosa do Himalaia, marinho, mossoró, patá de vaca, se você usar o sal do churrasco nessa água saborizada, você tem um excelente Gatorade natural que vai te manter sem dor de cabeça, Tá. sem aquela declínio de energia, sem taquicardia, porque as pessoas falam, eu não faço jejum, porque eu passo... Óbvio, tem uma hidratação adequada, mantenha essa água saborizada. As pessoas não bebem água. Aqui eu bebo pelo Né? menos uns 3 litros d'água em 1 hora de podcast. Deixa eu te perguntar, você está falando da água. Sim. E eu lembro uma vez que nós nos reunimos, aliás, a gente sempre se encontra, a água torneiral evita, né? Isso daí é Na verdade, o maior veneno que tem, né? A própria companhia, né, de saneamento básico, ela emite uma notificação que não é para ser tomada a água da torneira, né? Principalmente porque nós reutilizamos a água, inclusive, do chuveiro. E o que as pessoas fazem no chuveiro? Urinam, ok? Sim. E na hora que nós reutilizamos, o que as pessoas fizeram ao longo do dia, se elas tiveram contato com agrotóxico, com hormônio, com antibiótico, com disruptores hormonais, com qualquer coisa que ela tenha feito e ela urinou naquela água, por lençol freático e contaminação cruzada, mesmo que a Sabesp ou a companhia de saneamento utilize muito cloro e flúor, muito resíduo chega na nossa torneira. Sim. Então, assim, infelizmente, os filtros atuais que reduzem cloro e flúor e uma parte de bactérias não resolve mais o nosso problema. Nós precisamos investir num filtro de água de qualidade, tá? E a minha sugestão em 6 anos de pesquisa de filtros de água é a marca da Purifique. É uma das melhores que eu já vi, custo-benefício extremamente acessível. E ela vai atender a necessidade de qualquer pessoa que mora em São Paulo. Inclusive, já fizeram estudos que tem até resíduo. Melhor deixar para uma outra oportunidade, mas assim, é impossível você... Até o banho em São Paulo é completamente prejudicial para a sua pele. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? Não, isso eu sabia. Então, o banho que a gente toma também está prejudicando a nossa pele. Sim, na Vai verdade, nosso envelhecer. metabolismo. Então, não adianta você ficar cuidando, fazendo harmonização facial e continuar tomando banho no seu chuveiro, é isso? É porque, assim, E agora um ninguém dos vai fazer principais investimentos que nós devemos realizar, num custo muito ridículo perto do benefício, é colocar um redutor de cloro na saída do chuveiro, porque a superfície de contato do que você põe na boca é até de 12 metros quadrados de absorção, de 3 a 12 metros. Mas a derme, por ser o maior órgão do corpo humano, ele tem uma superfície de 32 metros quadrados. Então, você se contamina muito mais pelo banho do que pelo que você põe na boca. Em um banho, você pode contaminar com várias substâncias além da água, né? Com disruptores, através de um shampoo, de um condicionador, de um sabonete. Então, para não se tornar uma terrorista, o ideal para você ter saúde é você, primeiro, investir numa água de qualidade e colocar um redutor de cloro na saída do chuveiro. Você já vai resolver 70% dos seus problemas. Então, vamos assim trazer. Então, quem vai para o mar no final do ano, litoral sul de São Paulo, é mais fácil ficar em casa e assistindo Netflix, né? Teoricamente. Na né? verdade, Porque... não, porque no mar você tem
iodo, que melhora o funcionamento da nossa Ufa. tireoide, que é iodo dependente, e sal, que melhora as adrenais e melhora a gestão do estresse e ansiedade. E um banho de mar até enrugar equivale a poder antioxidante de 80 copos de suco verde. O que você não pode é passar o tempo no mar e chegar em casa e tomar banho com água de chuveiro depois, né? Essa é a primeira etapa, gente. A gente só está na eliminação. Agora a gente vai para a segunda fase, que é a fase do meio. Mas antes, deixa eu falar aqui da Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos realmente está impactando e fazendo uma transformação e aumentando a performance através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamentos para que as pessoas possam alcançar os resultados. E justamente quando fala do G de planejamento, gestão, fala da saúde, você tem que cuidar de si, mas obviamente os nossos especialistas e treinadores da Toye Treinamentos não entram na ciência médica, entram mais para que você possa ter uma mentalidade para buscar ajuda, fazer o seu exercício, cuidar da sua saúde, para que o seu ritmo seja realmente adequado para chegar aos resultados. Tudo depende de especialistas e especialistas realmente fazem a diferença e a Toye Treinamentos tem tudo isso para você. Então vai lá na Toye Treinamentos no Instagram ou no LinkedIn e você vai ter totalmente a possibilidade de interagir com esses treinadores e a sua equipe, principalmente você de call center, vai poder aumentar, evitar aquele turnover que realmente impacta e gera prejuízos para as empresas. Vamos para a segunda fase? Primeira fase, eliminação, e a segunda fase é a... É a reposição. Vamos repor aí os nutrientes. Vamos lá. Isso. Mas só para resumir a primeira parte, que é remoção, então nós temos alguns tópicos que nós devemos cuidar, né? O nosso corpo humano é água, então se você resolver a qualidade da água que bebe e que toma banho, você trouxe a melhora de 70% do seu corpo, né? Que 70% do corpo é água, se eu reverto isso, eu tenho 70% melhor de saúde Só e qualidade colocando um de adendo, vida. depois da última reunião que nós tivemos, eu não bebo mais água da torneira. Ótimo. Não, aí eu tenho um filtro em casa, que não é Perfeito. ainda esse que você falou, Aham. mas eu não bebo mais, então Muito eu posso bem. estar com sede. E, gente, eu vou contar para vocês, deixa eu olhar aqui na câmera, minha exclusiva. Eu sou narrador esportivo e às vezes estou lá no estádio, principalmente no estádio do Morumbi, e acabava a água no meio da transmissão. Obviamente que eu bebo 3 litros d'água. E eu pedia pro repórter, vai ali, aproveita, enche minha garrafinha lá no banheiro mesmo. Gente, água do banheiro, que já não tinha mais aqueles vendedores ambulantes nas arquibancadas. E eu estava na cabine. E então eu já fiz isso várias vezes. Depois dessa reunião com a doutora Magna, gente, eu vou em um lugar, eu olho até o copo para beber a água. Eu me tornei uma pessoa chata, tão higiênica assim, que eu não tinha essa questão, mas tudo pelo cuidado da água. Agora você falou do chuveiro, eu não vou mais tomar banho em casa, eu não vou tomar banho mais em lugar nenhum. Não, na verdade, você em casa vai colocar um redutor de cloro. Claro, E sim. quando você for viajar ou estiver em eventos, Tira do meu leva chuveiro uma e leva capinha também. de TNT, sabe Tá. aquelas que a gente põe na cozinha? É, E pega um elástico de amarrar dinheiro, coloca 4 colheres de sal grosso e qualquer tipo de chá dentro desse saquinho de touca de TNT e amarra no banheiro do hotel. É muito simples e você vai ter uma redução dessa absorção de cloro e flúor no corpo. Então, a primeira coisa é remover água. água, A segunda é analisar a compatibilidade do alimento. Pode fazer o Waring Test para descobrir quais são os seus Sim. alimentos sequestradores de energia, que são os negativos. A terceira coisa é você analisar o seu emocional, né? Se você faz coisas que faz sorrir seu coração, se você está num ambiente que te faz feliz, se você é muito permissivo ou se você sabe dizer não, né? Porque quanto mais você se permite fazer o outro bem, se isso não te faz bem, você está sequestrando sua energia vital. Então, você tem que analisar o seu ambiente emocional, depois você tem que analisar a sobrecarga eletromagnética, o quanto nós somos reféns da poluição eletromagnética do meio, quanto você tem tido contato com a natureza, qual foi a última vez que você andou descalço na grama, que você tomou o sol, né? Com qual frequência você brincou com os animais, né? Entrou no mar, mergulhou na cachoeira. Isso é muito importante, porque a sobrecarga eletromagnética
é uma das principais responsáveis pela síndrome do pensamento acelerado, distúrbio de atenção, o espectro autista. Então, nós precisamos cuidar desse excesso de poluição Ai, que eletromagnética, legal. tá? Isso é extremamente importante. Uma dica simples é colocar um redutor de poluição eletromagnética no próprio celular. Ah, olha ali para a câmera 3 ali. Isso daqui ajuda muito a reduzir toda a sobrecarga que a poluição do celular pode causar para o meu organismo. E esse redutor a gente pode colocar na TV, direto no Wi-Fi, na air fryer, no micro-ondas, porque tudo isso tem sobrecarga eletromagnética que está prejudicando a sua mente. Sua memória foi embora, tem dificuldade de ter clareza de pensamentos, não tem mais insight, às vezes é sobrecarga de poluição eletromagnética. Coloca no modo avião, vai tomar sol, andar descalço na grama que volta a sua clareza de pensamentos e alta performance. Ajuda até no Alzheimer, gente. Com certeza. Qualquer doença neurológica tem relação com sobrecarga eletromagnética. Antes de você falar da segunda etapa, você está gostando? Está curtindo aí o nosso Business em Connections? Está gostando da doutora Magna Marinho? Então compartilhe, pega a setinha aqui, isso, nós estamos em todas as redes, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. Então aproveite, nós estamos no canal Sidney Botelho e também no Business in Connections. Você pode curtir, se inscrever no canal, mas nesse momento só compartilha, manda tudo isso daqui que já vai mudar a vida de muitas pessoas nos grupos de WhatsApp que você tem, do Telegram, de todas essas redes. Vai lá no fórum, nossa, olha esse podcast que legal, e realmente o conteúdo de hoje está sensacional. E vamos para a segunda etapa, Magna. E aí? A segunda etapa é você analisar a reposição de hormônios, vitaminas e minerais. Para que você possa nutrir o seu corpo, você precisa analisar os alimentos que são compatíveis com você, aquele que vai te doar energia. E uma das principais formas de você repor hormônios, vitaminas e minerais é você fazer uma alimentação à base de comida de verdade. Tá. E quando eu falo comida de verdade, eu estou dizendo o alimento que é descascado e não o que é enlatado, ensacado, né? O produto industrializado, porque aquilo nem é alimento, é um produto alimentício. Então, para ser facilitadora, para qualquer pessoa ter saúde e qualidade de vida é desembale menos e descasque mais. Tá. Ok? Prioriza tomar sol, ter contato com a natureza e comer proteína animal, que tem todas as vitaminas que o corpo precisa, como os ovos, por exemplo, né? Me tira uma dúvida, você está falando da proteína animal e o vegetariano, que às vezes ele não come por ser algo de animal. Qual que é a diferença? Que ele vai ter que achar um alimento que supla essa Aí ele vai questão. precisar realmente de um produto industrializado ou utilizar mais da natureza, dos verdes, né, para poder... Mas assim, até para esse caso, a reposição de suplementação de B12, de ferro, para eles é essencial, uma suplementação, ainda que ele coma muita folha verde, muita proteína, né? Vegana, existe a necessidade de fazer essa reposição e um acompanhamento com o profissional. Não, isso é muito bom. Então essa é a segunda etapa. Vamos para a terceira. Vamos já para o posterior, já a prosperidade, né, praticamente do corpo. Aí a pessoa vai correr uma maratona. Dentro da reposição, é muito importante a gente entender que repor nutrientes não necessariamente significa suplementar. Tá. Quando eu descubro quais são os alimentos compatíveis, que são positivos, ele vai me trazer tudo o que o corpo precisa. E uma coisa que é muito importante a gente ter clareza é que toda nutrição só acontece no nosso organismo através da circulação. Então, se eu sou uma pessoa que está comendo adequadamente 4 vezes ao dia o alimento compatível, mas eu sou sedentário, eu estou desnutrido. Então, não adianta nada comer bem se você não coloca o seu corpo em movimento todos os dias de 20 a 30 minutos, tá? Gente, tem que sair desse incômodo urgente. Nós precisamos realmente sair da zona de conforto e sair do sedentarismo. Para nós não sermos considerados sedentários, Sidney, nós temos que ter uma média aproximada de 10 mil passos no dia. Você tem noção do quanto você tem Não, de eu passos? chego, a minha meta sempre por dia são 6 mil. Certo. Mas você, como eu sou muito metódico, ela está falando 10, eu sou obrigado agora a colocar os 10 mil. Mas como eu sou
eu corro todos os dias, no mínimo 5 a 6 quilômetros, provavelmente ao que eu ando chega sempre a 12, 13 mil passos. Eu já bati 27 mil passos num dia uma vez. Certo. Então, a minha quantidade é acima dos 6, mas sabendo que você está pedindo 10, eu vou ser obrigado a tirar essa marca para parar de vir aquele troféuzinho quando eu chego aos 6. A zona de conforto, né? Agora tirou, né? Mas eu pensei que 6 mil era o suficiente. O ideal são 10 mil passos ao dia para que você não seja considerado sedentário. Mas muito mais importante do que bater a meta é entender que o seu corpo não vai ser nutrido se não tiver circulação. Sim. Tá? Então, indiferente do meio em que você se encontra, se você está chovendo e você mora num apartamento e não tem como você sair lá fora, dá volta na mesa, senta e levanta da cadeira, sobe e desce a escada do prédio. O que você precisa é colocar o corpo em circulação, em movimentação ativa, para que o seu corpo venha a ser nutrido. Então, toda nutrição só acontece no nosso organismo através da circulação. Tá? E uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala de reposição é prestar atenção no alimento, mastigar o alimento, sentir o sabor e não assistir e nem olhar para o celular quando está comendo, muito menos fazer reunião de negócios mastigando, tá? Então isso é o fim, você não absorve vitamina e mineral, parte do alimento você nem percebe digestão, não traz estímulo sacietógeno e você libera muito cortisol e adrenalina. O seu corpo acha que você está numa guerra e você não digere, você empacha, forma gases, empurra alimento para dentro do corpo, é isso? É isso, não dá certo. É um prejuízo. Atenção. Vamos prestar atenção à alimentação, já que é um prazer de todo mundo. Coma isso com qualidade, com vontade, sentindo o sabor, o cheiro, a consistência, trazendo memória. Preste atenção no alimento, mastigue o alimento verdadeiramente. E a reabilitação é você trazer de uma forma estratégica uma rotina de vida extraordinária, né? O que seria isso? Você simplificar o que eu ensino em 90 dias e tornar isso um hábito de vida, entendeu? Porque depois de 21 dias que você faz por obrigação, o seu corpo acredita que você fez sempre, né? Então, a terceira fase é, se eu já removi o que fazia mal, e eu repus o que precisava e ainda não entrei em equilíbrio, eu preciso aí reabilitar o que não tá bom. Por exemplo, vou analisar se os seus hormônios estão em desequilíbrio, tá? Eu vou fazer uma avaliação se não existe um bloqueio no seu organismo neural. Então, existe terapia neural, terapia hormonal, microfisioterapia, acupuntura. Então, nós utilizamos drenagem, facilitadores para que você consiga alcançar o seu extraordinário, a sua melhor versão. E a sua melhor versão é a que você realmente deseja, teoricamente. Bem, deixa eu falar, ela falou de degustar. Você quer aprender a degustar as palavras? Agora eu tenho que falar da Voice Training novamente, só que é especial. Eu, Sidney Botelho, treino pessoas individualmente. Ou seja, você vai se tornar um palestrante, um treinador, um infoprodutor, depende do plano que você vai escolher. Mas você tem aquela dificuldade de falar em público, também tem o processo que destrava você para você ter uma certa liberdade de se expressar, principalmente em salas de reuniões, apresentando congressos ou simplesmente fazendo uma negociação específica. QR Code na tela para você agendar a sua sessão experimental para eu fazer um diagnóstico em você para saber como está a sua comunicação. Mas quer subir no palco, vender palestras, viver de treinamentos, está aí também para que você venha fazer essa mentoria e a Voice Training tem toda essa estrutura para você. Voice Training, Escola de Oratória lá no Instagram. Magna, estamos já quase chegando no final do programa, mas eu sempre faço essa pergunta que para mim é muito fundamental, porque não adianta só ter business, ter conexões, cuidar da saúde, fazer isso como um negócio. Mas e você como mulher? Como que você se vê hoje nesse mundo atual? Qual que é a sua rotina? Como que é dividir consultório, que não é escritório, é consultório, e família, rotina de mãe, e também mulher apaixonada, sei lá. Como que é essa rotina sua dia a dia?
uma das principais coisas que me fez me tornar um ser humano mais leve, né, e parar de me cobrar tanto, é essa visão extraordinária de que enquanto eu não ser gentil comigo mesmo, ninguém será. Então, depois do luto, né, eu sou órfã e viúva, por algumas vezes eu me pegava pensando assim, quem será que está preocupado comigo neste momento? Né? Tipo, meus pais morreram, meu esposo morreu, quem são as pessoas que estão preocupadas neste momento? E eu entendi que eu precisava me colocar como prioridade. E aí, quando eu entendi que eu posso ser aquilo que eu não consigo encontrar no outro, eu comecei a me tratar com mais amorosidade, Sim. a ser gentil comigo mesmo, a me cobrar menos, a não exigir perfeição, porque não existe perfeição. Né? E existe hipocrisia, mas não existe perfeição. Então, a primeira coisa que eu me tornei é uma pessoa mais leve. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila. A sua opinião é muito importante, mas é para você. A minha opinião me importa mais, porque eu preciso respeitar quem eu sou. Então, o que eu não recebo do outro, eu aprendi a dar para mim. Então, minha primeira hora do dia é cuidando de mim. Então, eu levanto 10 para 5 da manhã, eu faço a minha meditação, eu faço o meu PNL, vou para a academia às 5:30 da manhã, faço o meu treino aeróbico das 5:30 às 6:30, volto para minha casa, busco meus filhos, volto para a academia, faço hipertrofia com eles, os meus 2 filhos fazem academia comigo, 6:30 da manhã. Depois nós voltamos para casa, temos um café da manhã juntos, né, que é uma rotina que para mim é uma rotina da manhã extraordinária. Eu entender que primeiro eu tenho que me colocar como prioridade, depois é os meus filhos e o trabalho em terceiro lugar. Saúde, família e trabalho. Eu não inverto essa ordem. Que lindo, que lindo. Veja, primeiro a única coisa que eu não ia conseguir fazer é acordar cedo, né? Então que o Igor também, né? Nós que somos da noite é complicado. Magna, que honra recebê-la aqui. Doutora Magna Marinho. Eu acho que eu nunca falei tanta doutora Magna na minha vida quanto hoje. Realmente você é espetacular, uma pessoa que trouxe uma visão para as pessoas de como cuidar da saúde, mas também muito sobre essa questão da estrutura mental. Isso é fundamental, porque não adianta você cuidar da sua saúde se antes você não cuidar da sua mente e você desejar fazer isso. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Business Connections e eu falo para você de casa. Você vê como é importante você cuidar de você. Não adianta só ficar focado no seu projeto profissional. Você precisa ter um projeto de vida. Você precisa entender onde você quer chegar, mas ao mesmo tempo como você pode chegar. Porque você pode contar com muitas pessoas nessa trajetória, executando talvez uma ação ou outra, mas quantas pessoas te incentivam a você cuidar de você, a você reservar um tempo para você? Tudo isso faz parte da transformação para que durante todo esse processo você tenha satisfação. E ter satisfação é quando você se sente bem com você e ao mesmo tempo, veja, se você se sentir bem com você, a empresa vai te valorizar mais. E se você é um empresário, você será visto como alguém que agrega para as pessoas e gera um resultado não financeiro, mas energético. É isso que nós esperamos. E no podcast de hoje, Business and Connections, nós trouxemos tudo isso com essa grande especialista. Você gostou? Compartilha. Você chegou pela primeira vez? Se inscreva. Você quer uma mudança, quer entender como os executivos pensam, os C-levels pensam, como essas pessoas estão reagindo às dificuldades? Tá aí. Já estamos no podcast número 23. Só depende de você voltar no tempo, analisar, ver qual executivo você pode ter como referência. E diariamente estamos aqui de segunda a sexta, às 14 horas, tanto no canal Sidney Botelho, quanto também no Business and Connections. E no Spotify você pode colocar o seu foninho e sair correndo. É isso daí. Eu encerro o Business and Connections de hoje, desejando a você mudança de vida. Mas eu deixo sempre a minha frase: viva o momento com coragem e coração. Até mais, pessoal! Até o próximo Business and Connections.